Bom dia, com café e Bíblia. Esse é o terceiro vídeo, meus queridos, da série Homens Transformados pelo Espírito. Nesse vídeo eu quero falar sobre perdão. No vídeo anterior nós já fizemos um exercício de perdão ali no assunto de paternidade. E nesse vídeo eu quero continuar esse assunto, que é um assunto importantíssimo, não só para quem segue a fé cristã, mas para qualquer pessoa que pisa nessa terra, qualquer pessoa que tem relacionamentos aqui. Perdoar. O que é perdoar? Perdoar não é um sentimento. Você não acorda sentindo que deve perdoar as pessoas, não levar em conta aquilo que ela fez com você, não levar em conta uma ferida que ela causou em você. Perdoar não é um sentimento dessa forma. Perdoar é uma decisão. Você decide. Não muitas vezes querendo fazer, mas fazendo porque você cumpre um princípio. E eu quero ler com você uma parábola que está lá em Mateus capítulo 18. Jesus contou ali para os seus discípulos e serve para o nosso ensino. Olha só. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou, Mateus 18, 21, tá bom? Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus, você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. E entenda aqui que Jesus não está falando de um número de 490, ele está falando sobre perdoar sempre, sempre. Porque imagina você perdoar uma pessoa 490 vezes durante um dia, às vezes parece impossível, mas aqui Jesus está dizendo que é para perdoar sempre. E aí ele continua. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravo o empregado, sua esposa e seus filhos, e que fosse vendido também tudo que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho, que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo, pague o que me deve. Então seu companheiro se ajoelhou e pediu, tenha paciência comigo e tudo lhe pagarei. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. O que aconteceu aqui? Ele tinha uma dívida, foi perdoado. E tinha outro que o devia e ele não perdoou. E as quantias aqui nem se comparam. As quantias aqui são, e assim, uma perante a outra, não tem como comparar. Um devia 100, o outro devia milhões. Outras versões vão dizer denários, né? Mas essa dívida que ele foi perdoado, nem em uma vida inteira de trabalho ele conseguiria pagar. E 100 denários, o outro rapaz ali, 100 moedas de prata, né? Perdão, o outro rapaz que devia ele conseguiria pagar. Continuando, versículo 30. Versículo 30 é isso, mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. 31. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse, empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo que você me devia. Portanto, você não deveria ter feito com o seu companheiro a mesma coisa que eu fiz, como eu tive pena de você? O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado, até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo, versículo 35, é isso que meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Até tomar um café aqui. Eu acho que a leitura aqui ela já é autoexplicativa. O vídeo poderia terminar aqui, você
já você pegar aí sua Bíblia, ler de novo, ou mesmo sentar aí, se arrepender e sair perdoando todo mundo que você deve perdoar. Mas eu sei que não é uma decisão fácil, eu sei que muitas vezes o sentimento, a mágoa, a ferida, ela fala mais alto do que a ação. Porém, o que Jesus está ensinando aqui através desse texto? Olha, a dívida que vocês tinham para com Deus era impagável. A dívida que nós tínhamos do pecado era impagável. Eu não consigo pagar, você, ninguém, nenhum ser humano consegue pagar a dívida do pecado. O próprio Deus providenciou o pagamento através da vida do seu Filho, através do corpo e do sangue de Cristo, do sacrifício. Ele mesmo pagou essa dívida, ou seja, ele é esse rei que perdoou uma dívida que era impagável. E aqui nesse exemplo, nesse texto, o empregado foi lá e não perdoou uma dívida que era pagável, uma dívida muito menor, uma dívida pequena. Ele não foi lá e repetiu aquilo que ele aprendeu, aquilo que caiu, aquela graça sobre a vida dele. Ele não reconheceu, ele foi ingrato. Ele deveria ter feito a mesma coisa para com o seu amigo, para com o seu devedor. E ele não fez. E aí o que Jesus termina dizendo? Assim o Pai Celestial fará com vocês, se vocês não perdoarem uns aos outros de todo coração, se vocês não perdoarem sinceramente uns aos outros. O que o patrão fez? Ele ficou sabendo que o seu empregado não tinha perdoado, não tinha seguido o seu exemplo, foi lá e colocou ele na cadeia. Tem outras versões que diz que ele foi colocado para ser torturado até pagar toda a dívida. Agora, aquele rei sabia que ele não ia conseguir pagar. Ele sabia. Ou seja, Jesus está colocando para nós aqui a seguinte comparação. Se Deus perdoou os seus pecados que eram impagáveis por você, por que você não perdoa o seu irmão que te ofendeu e que te deve muito menos do que você devia a Deus? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta de óbvia resposta. Nós devemos perdoar uns aos outros. Devemos liberar essas pessoas no mundo espiritual. Você muitas vezes foi ofendido e lembra daquela pessoa, e quando você lembra, às vezes fica pesado, as costas doem. Tem pessoas que sentem até dores físicas só de chegar perto de uma pessoa que ofendeu. E muitas vezes as pessoas que nos ofendem são as pessoas mais próximas, são as pessoas que menos esperávamos ofensas. E por isso dói, por isso é difícil. Muitas vezes você pensa, não, aquele amigo, ele não poderia ter feito isso comigo. Ele não deveria, não. Isso é imperdoável. Quantas esposas foram traídas pelo marido e pensam, meu marido é imperdoável, o que ele fez comigo não tem perdão. A traição que ele fez, me traiu com a minha melhor amiga, ou levava, enfim. É imperdoável. Ou muitas vezes uma mãe que teve o seu filho assassinado vira para o assassino e pensa, você é imperdoável. Diz para ele, o que você fez não tem perdão. O que você fez comigo, a dor que você me causou, não tem perdão. E olha que eu estou usando exemplos aqui que não são incomuns, realmente acontecem. Mas o perdão de Deus é superior a todas essas coisas que eu falei. E coisas piores, existem coisas piores do que essas. O perdão que Deus nos providenciou na cruz, através do sacrifício perfeito de Jesus, é maior do que qualquer coisa na terra. Qualquer coisa. Ele é maior do que tudo. E por isso nós devemos perdoar. Agora, se você não consegue perdoar, vamos fazer um exercício parecido com o do último vídeo. Pega aí uma folha de papel, anota aí nessa folha o nome daquela pessoa que te ofendeu. Anota aí qual foi o motivo da ofensa, por que você está magoado com ela. Anota aí, escreve o nome, escreve na frente. Fulano de tal fez isso e isso comigo. Fulano fez isso e isso. Ciclano isso e isso. O Espírito Santo vai trazendo à sua memória aí as pessoas que te ofenderam. E essa ofensa pode ter vindo do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu filho. Pode ter vindo das pessoas geralmente vem das pessoas mais próximas.
É muito difícil você se sentir ofendido com alguém que não é próximo de você. Uma pessoa que você conheceu semana passada, ela vai e começa a falar mal de você na internet, começa a falar mal de você para seus amigos. Então, às vezes você vai olhar aquele e falar assim, nem tem intimidade com fulano de tal, nem conheço. Deixa eu falar até papagaio fala. Não é isso que acontece muitas vezes? Mas as pessoas mais próximas são as que mais nos ferem. E por isso é necessário perdoar, para que esse fardo não seja carregado por nós. Quando você decide perdoar, você coloca esse fardo para Jesus carregar para você. Escreve os nomes aí. Peça ao Espírito Santo, peça a Deus, Senhor, eu não dou conta de perdoar. Eu não consigo, Senhor. Por mim, não vai rolar. Mas, porque eu creio no Senhor e eu quero experimentar o poder do perdão na minha vida, eu decido liberar essas pessoas. Eu decido perdoar essas pessoas. Eu decido. E você pega essa folha de papel como um ato simbólico, profético. Rasga essa folha. Fala. Você está perdoado. Você está liberado. Mas você faz isso se você não conseguir. Realmente for algo que tiver bem latente, uma ferida bem aberta, sabe? Se você não, mas se você puder, pega o telefone, liga, manda uma mensagem, manda um WhatsApp. Ligar hoje é pouco usual, né? Manda um WhatsApp para a pessoa e fala, olha, eu te perdoo. Eu não levo em conta aquilo que você fez comigo. Não precisa nem falar com a pessoa qual foi o motivo, ela vai perguntar posteriormente, pode sim desenvolver o diálogo, mas você fala para a pessoa ali, liga para ela, olha, eu te perdoo por aquilo. Vamos, vida que segue. Não necessariamente após perdoar uma pessoa, você precisa voltar a conviver com ela. O que muitos casais que se divorciam têm de dificuldade é isso. Assim, mas como que eu vou perdoar minha ex-mulher? Como que eu vou perdoar meu ex-marido? Eu não vou voltar para ela, eu não vou voltar para ele. O que ele fez comigo, isso e aquilo, ele começa a falar. Mas você pode perdoar e não precisa voltar a conviver. O certo é que volte. Isso é um assunto para outro vídeo. E Deus pode restaurar todos os relacionamentos, mas não necessariamente precisa. Isso não deve ser um impeditivo para vocês, não deve ser algo que, não, mas e se eu perdoar, aí eu vou ter que viver todos os dias e tal e tal. Nós não somos hipócritas. Perdoe essa pessoa e deixe ela viver a vida dela, viva a sua. Agora, volto a dizer, se possível, restaure, reate o relacionamento, se possível. Mas o perdão, ele deve acontecer. O perdão, ele é um mandamento de Deus. Ele é um mandamento para todo cristão que quer realmente seguir os passos de Jesus, viver como Jesus viveu. E lá na oração do Pai Nosso, muitas vezes nós pulamos um pouco essa parte, né? Mas lá na oração do Pai Nosso, a gente ora muitas vezes da boca para fora, mas esquece que lá diz assim: perdoa as nossas ofensas. Outras versões dizem: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha o que nós estamos dizendo para Deus. Isso é uma oração que Jesus nos ensinou. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo. Imagina se Deus levasse em conta isso realmente ao pé da letra. Vamos dizer que ele leva. E aí, será que eu e você alcançaremos o perdão dele? Isso nós falamos para Deus, dizemos para ele: perdoa assim como eu perdoo. Ou seja, se você não perdoa, Jesus está dizendo aqui que você não vai ser perdoado. É a realidade. Porque aquele que entendeu e aquele que conseguiu acessar a graça de Deus, ele tem um coração perdoador. E o próprio Deus quer isso de mim e de você. O próprio Deus quer que nós tenhamos esse coração perdoador. Um coração que não carrega ferida, mágoa, passado. Que a partir de hoje você tem esse entendimento e quanto mais cedo você perdoar, mais fácil vai ser. Isso eu te falo de experiência própria. Todas as vezes que alguém te ofender ali, cara, dá aquele impacto. Espera um pouquinho, chega para a pessoa, está perdoado. No casamento, como isso acontece? Se você deixar para o outro dia, é mais difícil. Se você deixar para o outro dia, para a semana, vai ficando cada vez mais difícil. Se você teve uma discussão ali com a sua esposa,
A esposa saiu ofendida, o marido saiu ofendido. Deixa passar um pouquinho, também não é algo que, mas tudo, não. Mas não deixa virar o dia, não. Deixa passar um pouquinho aquele sentimento, controla ali as suas emoções e logo após, olha, me perdoa pela forma que eu falei. Me perdoa pela forma que eu agi. No casamento isso acontece muito, e por isso que eu digo que o casamento é o próprio evangelho dentro de casa, dia a dia. Casamento é evangelho puro e simples, porque é um relacionamento entre marido e mulher, pessoas diferentes, que todos os dias ali convivem, conversam e muitas vezes se ofendem. Não deixa passar para outro dia. E se passar para outro dia, faça isso logo que você acordar. Deita na cama, peça a Deus, Deus, fulano me ofendeu, cara, ele falou desse jeito comigo, minha esposa não deveria ter feito isso, meu amigo, meu sócio não deveria ter feito. Cara, no outro dia já pega o seu WhatsApp ali, já pega o seu telefone e fala, olha, ontem aconteceu isso e isso, mas eu te perdoo, eu decido perdoar você e te abençoo para prosperar e viver sua vida em paz. Amados, com esses 3 princípios, identidade, paternidade e perdão bem resolvidos aí na sua vida, bem vividos, bem explicados, você tem tudo para voar, deslanchar na sua vida espiritual e na sua vida terrena. Principalmente na sua vida espiritual, quando você entende a sua identidade, quando você entende a paternidade de Deus na sua vida e quando você entende o princípio do perdão, com certeza, os seus níveis de intimidade, os seus níveis de relacionamento com o Senhor serão muito maiores. Vai vir um próximo nível. Como o profeta diz ali, água pelas canelas, água pelos joelhos, água pelo tronco e águas onde eu não conseguia mais controlar. Águas onde eu fiquei totalmente submerso. É nesse nível que nós precisamos chegar. Estar submersos na vontade de Deus, estar submersos no Espírito, para que Ele controle a nossa vida e controle as nossas atitudes e controle tudo aquilo que nós fazemos no dia a dia. E não nós, não a nossa vontade, não o nosso ego, não o nosso eu, mas que os planos de Deus se cumpram na minha e na sua vida. Eu oro para que esse vídeo te ajude, te auxilie e te traga realmente clareza sobre o perdão de Deus. Te traga clareza sobre o que você precisa fazer daqui para frente para poder realmente viver uma vida santa, separada por Deus. Que em nome de Jesus, o perdão dele seja claro para você, seja assim, palpável para você, que você tenha o entendimento daquilo que Jesus fez na cruz por você e que a partir disso você consiga perdoar outras pessoas, perdoar as pessoas do passado, do presente e aquelas do futuro, porque infelizmente nessa terra ainda haverá dor, ainda haverá fome, dor, guerras, enfim. Mas quando Ele nos restaurar, tudo isso vai passar. E nós vamos viver uma vida perfeita com o nosso Deus. Que Deus te abençoe, meu querido. Manda esse vídeo aí para quem você ama, para quem você acha que faz sentido. E até o próximo vídeo.